vivia um criminoso na Idade Média? Quando pensamos em crime e punição na Idade Média, geralmente imaginamos um sistema bem bagunçado de julgamentos e punições brutais que parecem exageradas para o crime cometido. Na Europa medieval, a lei e a ordem eram muito severas. Acreditava-se que as pessoas só se comportariam bem se temessem as consequências de quebrar a lei. Em praticamente toda a cidade da Inglaterra havia uma forca na entrada, onde os criminosos eram enforcados e seus corpos ficavam pendurados por semanas a fio. Isso era um aviso bem claro sobre o que aconteceria se você cometesse um crime. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre o sistema bagunçado de leis e crimes na Idade Média e como seria a vida de uma pessoa que cometeu esses crimes. Lembrando que quase tudo era punível como crime, então muitas vezes coisas que a gente acha hoje como normais eram suficientes para fazer as pessoas irem para a forca ou, se fossem nobres, perderem a cabeça. Um detalhe é que a tática de produzir medo nas pessoas não funcionava tão bem quanto as autoridades esperavam. Isso não mudou muito hoje em dia, né? Se as pessoas pensassem mais nas punições, provavelmente não cometeriam certos crimes. Como um exemplo da época medieval, em um único ano, a cidade de Lincoln, no norte da Inglaterra, teve 114 assassinatos, 89 roubos com violência e 65 pessoas feridas. Detalhe que Lincoln tinha apenas 7.000 habitantes nesse ano de 1202, então esses números são bem altos. E o mais curioso, apenas 2 pessoas foram executadas por todos esses crimes. Isso vai parecer que muitos medievais eram bons em escapar. Enfim, bem-vindo ao caos medieval. Na Europa medieval, a blasfêmia era um grande problema. A Igreja Católica dominava tudo e muitos países controlavam o povo impondo leis religiosas, além das que eram colocadas lá por decisão dos reis. E então um crime podia mudar de um reinado para outro, de um país para outro. Se alguém se recusasse a reconhecer Deus, por exemplo, ou trouxesse ideias que não eram aprovadas pela Igreja, isso era blasfêmia. O frade dominicano e filósofo Tomás de Aquino tinha uma opinião bem forte sobre isso. Ele achava que a blasfêmia era um pecado mais grave do que assassinato, porque era contra Deus, em vez de ser contra outra pessoa. E essa ideia não era só dele, os líderes medievais do islamismo também pensavam assim. Em lugares como Kuwait, as punições eram bem brutais. As pessoas podiam ser apedrejadas, queimadas na fogueira ou até terem a cabeça esmagada por um elefante. Já na Europa medieval, as punições por blasfêmia eram terríveis, como o garrote na Espanha, mutilação na Alemanha e chicotadas ou marcações na pele na Inglaterra. E o pior de tudo, era muito fácil acabar cometendo o pecado da blasfêmia, mesmo sem querer. Porque, imagina, um pequeno deslize na companhia da pessoa errada podia fazer alguém se tornar, sem querer, um criminoso assassino. Aí você me pergunta o porquê da Idade Média na Europa ser tão violenta. Esse é um assunto que gera muitos debates. Historiadores dizem que quase todo mundo já havia visto um assassino ou conhecia alguém que havia sido morto. E detalhe, que me assustou muito quando eu li. Em Oxford ou Londres, na época medieval, você tinha mais chances de ser assassinado do que morrer em um acidente. Fugir do local do crime após um assassinato era fácil, e ser pego também era difícil. Havia enormes áreas de florestas e campos entre a área mais urbana, oferecendo uma oportunidade perfeita para o criminoso dar o fora. As chances de ser pego era praticamente nula. Não tinha internet, muita gente também em volta e era fácil a pessoa sumir sem explicação. A gente inclusive não precisa ir muito longe. Quantas pessoas desapareciam em 1900 até os crimes começarem a ter mais visibilidade da polícia? Hoje sabemos muito mais sobre isso pela internet e alguns anos atrás pela TV. Mas imagina numa época que nem jornal eles tinham. A aplicação da lei na Idade Média era quase inexistente.
Apenas alguns estados italianos tinham a sorte de ter policiais assalariados patrulhando as ruas, e os furtos eram bem comuns na Idade Média, assim como hoje em dia. O furto, que é roubar sem estar com instrumentos como armas, provavelmente era um dos crimes mais comuns cometidos naquela época. Assim como os assassinos, o ladrão medieval podia escapar sem ser notado. Mas lembre-se, os crimes eram vistos e as punições variavam bastante. Isso dependia muito da onde você estava, como eu já comentei. Em 1353, por exemplo, na aldeia de Miravel, no sul da França, uma mulher estava lavando suas roupas em um riacho e deixou as peças secando em uma estrutura improvisada. Aí, ao voltar, percebeu que seu manto tinha sumido. Um jovem de apenas 15 anos foi preso pelo crime e poucos dias depois foi considerado culpado na corte. O castigo foi ridículo, ele foi banido da aldeia por 3 meses. Agora, se você pensar em Londres em 1417, a história era um pouco diferente. Tudo era mais pesado, por assim dizer. Um homem chamado Edmund Chappell, do distrito de Finsbury, foi acusado de roubar um cavalo, 4 fardos de pano e outros bens. Ele foi considerado culpado por um júri e recebeu a pena de morte, a forca. Isso você também pode verificar hoje em dia. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem penas perpétuas e nem penas de morte. Eu, como advogado, tenho uma opinião bem formada sobre isso. Mas vamos voltar para a Idade Média. Outro exemplo é de 1321, quando a família Warrant estava fazendo alvoroço na vila rural de Sul, em Norfolk, na Inglaterra. 3 dos irmãos, as irmãs Marjorie e Matilde, junto com o irmão Richard, foram acusados de roubar bens. Eles conseguiram escapar da punição e isso aconteceu junto com outra irmã que no mesmo ano foi acusada de roubo. Mas na família havia um 5º membro chamado John, que não teve a mesma sorte. Ele foi considerado culpado por roubar roupas e outros bens que valiam 8 shillings de um vizinho. Para você ter ideia, naquela época, um trabalhador médio ganhava apenas 3 pennies por dia. Portanto, 8 shillings equivalia em média ao salário de um mês. Isso significa que essa família era bem profissional. E eles estavam fazendo uma boa grana com seus roubos. Infelizmente para o John, roubar qualquer coisa que valesse mais que 12 pennies era considerado um crime sério. E ele foi enforcado. Mas a história não parou por aí. Eles ignoraram o destino trágico de seu parente e voltaram a se meter em encrenca em 1325. E dessa vez, os 4 irmãos acabaram atrás das grades, aguardando julgamento por roubar tecidos que valiam 60 shillings. O carcereiro recebeu ordens específicas para aplicar a eles forte et dure, que significa um tratamento forte e severo. Provavelmente incluía a tortura. Mas, como sempre trabalhando juntos, você não vai acreditar. Eles conseguiram escapar da condenação. No ano seguinte, eles estavam de volta ativa. Em fevereiro, a família foi indiciada pelo roubo de 32 tecidos. E em agosto, as 2 irmãs foram acusadas de roubar mais 40 shillings. E adivinhe só, em ambas as ocasiões, todos foram absolvidos. Não há como saber quantos crimes essa família cometeu ou como eles conseguiam se safar todas as vezes que foram levados ao tribunal. Podemos apenas imaginar que ou eles decidiram abandonar após isso a vida criminosa ou simplesmente nunca mais foram pegos de novo, porque eles desapareceram dos registros. É realmente surpreendente que a família nunca tenha sido condenada por nenhum crime, especialmente quando consideramos que a culpa de um suspeito em julgamento na Idade Média geralmente dependia da reputação e do caráter do prisioneiro em vez de provas. Os julgamentos eram muito rápidos, sem os longos interrogatórios de testemunhas e deliberações demoradas que temos hoje. Em 1249, alguns comerciantes estrangeiros reclamaram ao rei Henrique III da Inglaterra que haviam sido roubados enquanto realizavam negócios no condado de Hampshire, que era um lugar movimentado e próspero na época, sendo lar do porto de Southampton e do palácio de Winchester. Os suspeitos foram capturados, levados a julgamento, mas foram absolvidos. No entanto, os comerciantes persistiram em sua reclamação. O rei Henrique consultou seus conselheiros e ficou desapontado ao descobrir que ataques a viajantes eram comuns em Hampshire
e que havia uma conspiração para encobrir os crimes diante dos juízes, que envolvia jurados que na verdade eram cúmplices dos ladrões. Parece que a corrupção era um grande problema. E muitas gangues tinham ligações com os ricos e poderosos, incluindo cavaleiros e membros da nobreza. Em 1350, Sir William Thorpe, o chefe de justiça do banco do rei Eduardo III da Inglaterra, foi preso por aceitar subornos. Talvez seja por isso que os ladrões nunca tinham sido condenados e porque o júri após júri os considerava inocentes, apesar de seu histórico de má reputação. É possível que eles estivessem envolvidos em uma conspiração e compartilhando seu dinheiro roubado com os próprios jurados que decidiam o seu destino. Parece comum? A vida humana sempre foi assim. Falando em encontrar abrigo, se você fosse um criminoso condenado e conseguisse chegar a uma igreja, sempre poderia pedir santuário. Na Europa medieval, normalmente quem fugia para a igreja era quem roubava ou assassinava, já que uma vez que ele entrasse na catedral ou igreja estaria salvo, já que seus perseguidores eram proibidos de entrar lá por lei. O criminoso podia até levar um arco e flecha ou qualquer arma para atacar seus perseguidores pelas janelas. Pois é. A maior esperança naquela época era fazer um acordo entre a pessoa ferida e o ofensor, e que o ofensor pudesse sair sem problemas da igreja. Diferente da maioria das igrejas da Europa, onde a pessoa só podia ficar em santuário por 40 dias, na Inglaterra do século XII isso não tinha limite. Se alguém buscasse santuário, tinha que sair de lá e do país para sempre, e só poderia voltar se recebesse um perdão real. Então, santuário seguido de exílio era visto como uma opção melhor do que ir para a prisão. A vida na prisão era dura, a comida era ruim e escassa, e as doenças estavam por toda parte. Não era fácil sair vivo de lá, como eu já falei em outro vídeo. E, se alguém quebrasse as leis do santuário, a punição também era severa. Em 1284, Ralph de Aldgate estava passeando com sua amante Alice em Beaulieu, quando um ourives chamado Laurence Duquette teve a brilhante ideia de insultá-la, chamando ela de mulher caída. Ai, doeu! Ralph não gostou nada disso e logo os dois começaram a brigar. Infelizmente, Ralph saiu machucado e com medo de que fosse morrer, Lawrence resolveu correr e se esconder na igreja de Santa Maria de Beaulieu. No entanto, Ralph conseguiu sobreviver, mas o Lawrence teve um destino bem triste. Ele foi encontrado pendurado na igreja. Acredita-se que ele tenha se suicidado por causa da culpa. O corpo dele foi cortado e jogado em uma vala para apodrecer. Mas a história não acaba aí. Uma testemunha que estava escondida dentro da igreja viu tudo. Ela viu a Alice, a amante, e um grupo de amigos de Ralph entrarem na igreja de Santa Maria e em um ato de vingança lincharam o Lawrence, pendurando-o em uma das vigas acima da janela. O que aconteceu com eles? Alice foi queimada na fogueira, que era o jeito comum de executar uma assassina na época, e seus 15 conspiradores masculinos foram enforcados. Assim, o pobre corpo de Lawrence teve um fim trágico e a história ficou marcada com essa confusão toda. Um detalhe era que o suicídio era tratado com desprezo, já que desde o século VI a Igreja Católica via esse ato como uma forma de assassinato. Por causa disso, as vítimas de suicídio não tinham direito a um funeral digno. No século XII, esse chamado autoassassinato era considerado um crime tanto na lei civil quanto na religiosa da Europa, pois privava um senhor feudal de todas as suas propriedades. Os bens da vítima eram confiscados para o tesouro do rei, em vez de serem entregues à família do suicida. E você acha que o rei não ficava feliz? Então, há pessoas que consideram que hoje em dia isso devia acontecer como um crime pesado. Mas eu acho que a família não deve ser punida por isso, somente se ajudou de alguma forma. E você? Enfim, no início do século XV na França, a lei determinava que a casa de alguém que tivesse tirado a própria vida fosse demolida, seus campos queimados e suas florestas cortadas. E como se isso não fosse suficiente, o corpo dele, que era visto apenas como de um criminoso comum, frequentemente passava por torturas.
Alguns eram enforcados ou arrastados pelas ruas por um cavalo, enquanto outros eram queimados como um aviso de quão abominável era o ato do suicídio. Na Inglaterra, uma pessoa que tirava a própria vida era enterrada em uma encruzilhada, com uma estaca atravessada no coração, para prender o corpo ao chão. Estranhamente, acredita-se que isso impediria o espírito de retornar e causar mais problemas. Se a estaca não segurasse a alma, esperava que pelo menos ela ficasse confusa com a encruzilhada e escolhesse o lado errado, indo assim perturbar outra vila ou cidade. Agora, eu lembrei de um fato interessante, mais da época Tudor, que é a minha especialidade. Você já deve saber que 5 homens foram condenados por terem supostamente cometido adultério com a rainha Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII, né? Mas você sabia que as cabeças foram trocadas e enterradas junto ao corpo de outra pessoa porque eles acreditavam que isso confundiria o espírito? Sério, é sério. Então, não mudou tanta coisa desde a Idade Média até o Henrique VIII. Mas voltando para a Idade Média, é difícil calcular a quantidade de comportamentos ilegais que ocorreram nessa época. Mas muitos comportamentos sociais também eram criminalizados, como jogos de azar, reclamar demais, ser mendigo, além de ofensas sexuais e espionagem. Parecia ser uma época em que tanto a igreja quanto o Estado tentavam ter controle social até sobre os menores delitos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, pois temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até amanhã!